Olá, que você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre alojamento de pintos de corte. E para isso a gente vai conversar com o presidente da APINCO, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte, que é o José Paulo Meirelles Cors. Seja muito bem-vindo, José Paulo. Obrigado, bom dia a todos que estão nos ouvindo. José Paulo, da última vez que a gente conversou em abril ainda desse ano, a gente estava ainda naquele turbilhão da questão do coronavírus, das questões logísticas, sem saber ainda como o mercado ia conseguir se moldar nesse novo cenário. E havia, então, uma previsão da redução de 5% a 10% no alojamento de pintos de corte, isso em nível nacional. Como que ficou essa questão? Houve mesmo essa redução e como está a demanda nesse momento? Bem, Letícia, de forma bem objetiva, nos primeiros 3 meses do ano, janeiro, fevereiro e março, a média de alojamento de pintos no Brasil foi algo em números redondos, de 550 milhões. Em abril, isso caiu para alguma coisa de 537, 538 milhões. Houve uma redução, mas não na magnitude em que julgávamos que ocorreria. Certo, essa redução ela dá em torno de 3%, conforme a gente estava conversando antes de entrar no ar, que é uma bela diferença entre os 5% a 10% que era esperado anteriormente. Quais são as razões para essa redução não ter sido tão grande quanto se esperava, José Paulo? Acho que tem algumas razões plausíveis. Uma delas é a seguinte: apesar dos preços internos da carne de frango, preço no atacado, terem caído de uma forma muito significativa, na exportação não ocorreu isso. E com a ajuda do câmbio, se você transformar um quilo de carne de frango exportado em reais, isso vai dar alguma coisa entre 8 e 8,50. O preço interno está alguma coisa hoje em torno de 4,70, 4,80. Então, para as empresas que têm uma participação considerável da sua produção na exportação, estão confortáveis, digamos assim. Então, essas empresas, e que são as grandes, que participam em quase 2/3 da produção brasileira, elas mantiveram os alojamentos normais. A outra razão, talvez, também, que não tenha caído na magnitude em que aguardávamos, é que a exportação de ovos férteis, que vinha de um patamar de 18, 19 milhões de ovos por mês, caiu para 5 milhões. Então, esses ovos férteis acabaram ficando aqui dentro, 11, 12 milhões, e se transformaram em 8, 9 milhões de pintinhos. Então, talvez essas duas razões expliquem parcialmente essa queda menor do que aguardávamos de alojamento. Certo, José Paulo. E aí, então, com essa diferença de preço, né? A gente sabe que cerca de 30% do frango que é produzido aqui no Brasil vai para exportação e em torno de 70% fica no mercado interno. E com os preços mais baixos aqui no mercado interno, você acha que o setor vai se reajustar, que deve haver, então, uma nova redução aí nos alojamentos ou não? Como que está a questão entre oferta e demanda? Assim, o setor, e agora estou dizendo os produtores de pinto, não só independentes que vendem o pinto de um dia para terceiros, mas as próprias empresas que produzem pinto para autoconsumo, pelo alojamento que vem ocorrendo de matrizes, elas estão aptas a atender a demanda. O fator limitante agora, o que deve ocorrer nas próximas semanas, acreditamos, é que com o preço dos insumos, leia-se farelo de soja e milho, que representam o grosso do custo da ração. São insumos dolarizados, está se exportando muita soja, enfim, uma tonelada de farelo de soja hoje está se falando em R$ 1.900, um saco de milho aqui na nossa região, aqui em São Paulo, alguma coisa em torno de 53, 54. Com isso, o custo de um frango na granja
gira em torno de 3,40, 3,50. Se for levar esse frango para o abatedouro, você vai ter a quebra de pena, de vísceras, etc. E vai ter os custos industriais. Então, para os abatedouros colocarem 1 quilo de frango no varejo, no atacado, vendendo para os mercados, vai ser um custo de 5,60, 5,50, 5,70. E está se vendendo hoje a 4,80. Então, o pessoal está perdendo um real por quilo de frango abatido. Então, o limitante no alojamento, como sempre, vai ser o bolso. Quanto tempo a empresa vai conseguir carregar um déficit aí de custo e preço de venda. Então, só para a gente, então, explicar direitinho essa questão, por enquanto, a demanda e a oferta ainda está relativamente equilibrada, porque tem as grandes empresas, né, que alojam bastante pintinhos e que têm bastante participação nas exportações. Então, é isso que tem freado uma redução drástica nos alojamentos, é isso? Sim, é isso. Eu acho que... Só que, veja, a gente tem que ver o seguinte, que o grosso da exportação estão em aí umas 10 empresas aproximadamente, vai? Uhum. E as demais empresas, principalmente abatedouros de médio porte, 100 mil, 70 mil aves dia, trabalham só no mercado interno. E esse pessoal está sofrendo muito e em determinada altura, determinado momento, eles vão ter que compulsoriamente reduzir o alojamento. Certo, então o que vai determinar isso vai ser realmente essa resposta que as empresas vão dar a essa questão do prejuízo subsequente que elas têm tido. E aí, então, se houver essa redução no alojamento, a quanto teria que chegar os alojamentos, vamos dizer assim, no Brasil todo, para que os preços se equalizassem, José Paulo, para que houvesse, então, um retorno de ganho de lucratividade para o produtor de frango? Vamos colocar em números redondos para facilitar. 500 milhões. 500 milhões seria um número em que provavelmente as empresas trabalhariam pagando os custos e com alguma rentabilidade interna, e o pessoal da exportação estaria também bem atendido. Então, quais são os próximos passos que o setor de produção de pintos de corte deve tomar a partir desse momento? Vocês vão esperar realmente essa resposta ou não? De repente começar a limitar a oferta? O que vai acontecer, José Paulo? Não, na verdade a gente não tem como... Você tem uma capacidade instalada, você está operando uma demanda normal, né? As empresas que vendem pintinhos no mercado independente não podem limitar unilateralmente olha, você tem uma programação de X pintinhos por semana e eu vou te mandar só X, 80% de X. Uhum. Os nossos clientes que compram pintinhos, eles fazem as programações e nós os atendemos, né? Mas vai chegar um momento em que realmente vai ser pelo bolso, viu? Certo, José Paulo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom finzinho de semana a todos. Amanhã é sexta-feira. Tudo de bom. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Tchau. Estivemos aqui, portanto, com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da APINCO, a Associação Brasileira de Produtores de Pintos de Corte, explicando um pouquinho sobre o atual cenário do mercado. Em abril, a última vez que nós conversamos com ele aqui do Notícias Agrícolas, ele previa uma redução de alojamentos no Brasil todo em torno de 5% a 10% e que os efeitos seriam sentidos a partir da segunda quinzena de maio. Mas, de acordo com ele, agora a gente retomando esse assunto, essas previsões não se confirmaram e a redução nos alojamentos foi em torno de 3%. Segundo ele, então, passando de uma média aí dos primeiros 3 meses do ano de 550 milhões de aves alojadas, né, nos primeiros 3 meses do ano, janeiro, fevereiro e março,
para em torno de 537 a 538 milhões de aves alojadas em abril. Uma das razões que ele atribui essa diminuição ter sido menor do que o previsto foi a questão da logística no primeiro trimestre, que foi prejudicada para a exportação de ovos férteis. Então, esses ovos acabaram ficando aqui dentro do Brasil e ovos férteis se tornam pintinhos. Então, esses pintinhos tiveram que ser destinados. Outra questão também foi o volume das exportações de frango, que tem sido muito bom, né? As exportações do Brasil têm sido subsequentemente muito boas, então as exportadoras têm aproveitado esse bom momento, né? E são principalmente as grandes empresas que conseguem manter esse alojamento numa certa normalidade e que estão aí mantendo a demanda e a oferta de pintos de corte mais ou menos equalizada, segundo o José Paulo. De acordo com ele, o fator limitante para oferta e demanda vai ser a questão das empresas que trabalham somente o mercado interno. Cerca de 70% do frango produzido no Brasil fica no mercado interno. E de acordo com ele, essas empresas estão tendo um prejuízo de cerca de R$1 por quilo de carne de frango produzida. Então, vai ser preciso ver até quando essas empresas vão aguentar esse prejuízo e aí sim essas empresas vão começar a demandar menos pintinhos para serem alojados. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.